Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje, finalmente, estou de volta para falar de Borges, né? Fiquei um tempão sem falar dele, sem fazer vídeo sobre os contos dele para o projeto Lendo Aleph, mas finalmente voltei. Quero dedicar esse vídeo para a Carla. Uma série de pessoas vinha me perguntando se eu não ia mais falar do Borges, né? Quando é que eu ia falar. De vez em quando alguém me pergunta, porque eu tenho demorado pra caramba para fazer a análise desses contos. Borges é um autor difícil, me dá um certo trabalho e eu tenho andado meio sem tempo. Mas eu quero dedicar pra Carla. Eu conversei com ela um pouquinho no Instagram recentemente. Ela me falou que gostava muito desses vídeos, que ela sentindo falta, que ela se distraía, inclusive quando ela não estava muito bem. Então, Carla, eis aí mais um vídeo do projeto Lendo Aleph, tá bom? O conto da vez é o Deutsches Requiem, que é um conto sobre um nazista. Eu vou contar um pouco a história desse conto. Eu procurei na internet uma entrevista que eu li do Borges há um tempo atrás, falando desse conto, né? Porque assim, as pessoas tentam associar o Borges a umas coisas meio estranhas pelo fato de ele ser muito iconoclasta, assim, em relação à política, né? E então muita gente fala que o Borges é conservador, que o Borges era simpatizante do Pinochet, enfim, o que não são verdades, assim. O Borges uma vez disse que ele era anarquista conservador. Ele estava, de certa forma, fazendo uma piada, mas também fazendo uma menção a essa sua iconoclastia. O Borges dizia, assim como depois eu descobri, Nelson Rodrigues também dizia, que depois de lerem muitos livros de história, eles não conseguiam muito comprar a maioria dos discursos políticos, assim. Então eles achavam que sim, toda espécie de atrocidade e corrupção acontecia, não interessa a sua filosofia política, você estava mais à direita, mais à esquerda, mais de centro, enfim. Então eles tinham uma visão, assim, uma relação mais distanciada com partidos e figuras políticas, né? Mas o Borges, ele escreveu algumas vezes contra o nazismo. Ele, inclusive, participou de uma espécie de seminário que teve de crítica ao nazismo. Ele tem alguns textos criticando, mas ele tem essa entrevista onde ele fala desse conto, né? Então, nessa entrevista, ele fala que, eu não sei se vocês sabem, mas assim, uma série de líderes nazistas que conseguiu fugir da Alemanha se refugiou na Argentina. E o Borges achava estranho a simpatia que alguns argentinos pudessem ter com os nazistas e que ele achava que acontecia porque esses argentinos simpatizantes queriam menos ver a glória da Alemanha do que a derrota, a destruição da Inglaterra. Ele não explica direito, porque eu não sei se tem a ver com a ocupação das Ilhas Malvinas, que aconteceu a Inglaterra ocupa as Ilhas Malvinas no século XIX, o que vai também gerar um conflito muito tempo depois, de disputa aí desse território. Mas o Borges fala que quando ele via entrevistas de pessoas presas porque participavam do regime nazista, as pessoas ficavam, esses presos, eles não conseguiam se defender, no sentido de defender o ideal nazista, né? Então eles se defendiam chorando, dizendo que não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Pedindo perdão. E o que ele quis fazer, ele disse como ele ficava intrigado com qualquer simpatia com isso, ele começou a pensar num exercício literário de fazer um nazista se defender até o final, assim, não chorando, se arrependendo, dizendo que não sabia o que estava fazendo, né, mas que ele, de certa forma, defendesse ideologicamente o que ele fez, né, e coisa que o Borges disse que não viu ninguém fazendo. Então ele pensou nesse exercício literário. E o exercício literário que ele faz é baseado numa associação que não é exatamente inédita, tá? Então vamos falar do conto. O conto se chama Deutsches Requiem, que o Requiem é uma homenagem fúnebre, né? É muito comum na música erudita. E Deutsches Requiem também é o nome de uma peça do Brahms, né, e que aqui poderia ter a ver, já que é uma homenagem fúnebre, a uma homenagem à derrota da Alemanha, vamos dizer assim, né, até por ser uma espécie de Requiem alemão, né, o título.
Curiosamente, ele põe uma epígrafe de Jó, uma epígrafe bíblica, onde Jó diz: ainda que me tire a vida, nele confiarei. Né? Então essa passagem que de uma certa forma aponta para uma fé inabalável. E que é curioso diante do que o Borges vai desenvolver aqui com esse personagem. Então você tem esse personagem chamado Otto Dietrich Zurlinde. Eu provavelmente estou falando errado, porque eu não sei falar alemão. E ele vai começar o conto. Eu vou fazer assim uma breve cronologia dos fatos do conto. Tá? Esse conto é até um conto maiorzinho, assim, para padrões borgianos. Então ele começa dizendo que ele vem dessa família de alemães que combateu em várias guerras, né? Ele tem dessa uma espécie de linhagem de pessoas que guerrearam, enfim, batalharam e foram mortos. E ele diz que ele então está para ser morto, né? Ele foi capturado com o fim da Segunda Guerra. Ele vai ser fuzilado. E ele conta que ele quer fazer esse relato não para se desculpar, mas porque ele não está arrependido. E que, inclusive, durante o julgamento dele, ele falou pouquíssimo, porque ele não queria interferir no julgamento, porque ele não se sente culpado, né? Então ele diz que ele está fazendo esse relato para que as pessoas o entendam, não para que as pessoas o perdoem. E aí, em seguida, ele vai falar sobre como ele era fã, muito admirador de uma série de artistas alemães, ou intelectuais alemães. E aí ele vai citar o Schopenhauer, ele vai citar o Brahms. Ele vai fazer uma provocação, uma piada que eu perdi o que ele quis dizer aqui, porque ele vai citar o Shakespeare, né? E eu até tentei pesquisar se havia alemães na árvore genealógica do Shakespeare e eu não consegui descobrir. Então, se você sabe disso, me conte, né? E eu não sei se ele só quis fazer uma piada de puxar um grande nome das artes pra tipo assim, dizer, olha como a nossa cultura alemã é riquíssima, e aí ele meio que se apropria de um intelectual do inimigo, inclusive, né, da Inglaterra. Então, não sei o que piada foi essa que o Borges quis fazer aqui me escapou. Então ele vai citar o Spengler, vai citar o Nietzsche. Essa situação do Nietzsche é muito importante porque basicamente é o cerne da justificativa desse alemão. Né? Então ele vai chegar a dizer, né, esse Otto, que ele chegou a flertar com a ideia de Deus, mas que ele perde essa ideia de Deus quando ele lê Schopenhauer, que é interessante porque o Schopenhauer ele pode ser considerado um ateu no sentido de um Deus único, de um Deus consciente, porque ele não defende isso, mas o Schopenhauer é um metafísico, né? Assim, se você for ler a obra dele, o que ele fala sobre a vontade, né? O mundo como vontade, uma expressão de uma vontade cega, né? O mundo como uma frustração constante dessa vontade. Ele fala em termos metafísicos. E ele vai citar o Goethe, né? Ele vai citar aqui o mito fáustico, que eu acho também importante para a leitura desse conto, mas vai dizer que essa ideia, esse mito do Fausto, que fica muito famoso com o Goethe, ele já teria aparecido num poema do século I a.C. chamado De Rerum Natura, né? Um poema de Tito Lucrécio Caro. Aí ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer que ele, em 29, ele entra pro partido, né? Então pro partido nazista. E que ele não era uma pessoa de índole violenta. Mas o que ele meio que vai tentar dizer aqui é que a ideologia vai justificar os meios, né? Então essa ideologia que ele abraça vai justificar toda e qualquer coisa que ele venha a fazer. E ele fala uma coisa muito interessante que pra mim é a chave de leitura dessa epígrafe aqui na frente, do Jó, que ele diz o seguinte, que eles estavam se preparando para um novo tempo, um novo homem. E aí ele diz o seguinte, que comparável às épocas iniciais do Islã,
ou do cristianismo exigia homens novos. Então, ele tá dizendo que a Alemanha e o nazismo estão preparando novos homens, uma nova época, assim como o cristianismo e o islamismo o fizeram. Então, é quase como se ele estivesse comparando, na minha leitura, o nazismo, a ideologia nazista, a essas duas religiões, essas duas ideologias religiosas. E então quando ele põe essa epígrafe da fé inabalável aqui do Jó, né, ainda que me tire a vida, nele confiarei, né, do livro de Jó, a impressão que eu tenho é que assim, a fé inabalável que ele tem no nazismo enquanto ideologia assemelha-se à fé inabalável que os fiéis tinham, né, no momento em que eles começam a lutar pela instauração do cristianismo e do islamismo, enfim. Essa é a leitura, é a associação então, que eu faço com essa epígrafe. E aí o Borges vai começar a trazer alguns textos alemães que de algum modo aproximam o homem de uma figura de divindade, né? Como eu falei, a leitura do Nietzsche é muito importante, mas ele começa fazendo isso com Schopenhauer. Então ele vai dizer que ele diz que num determinado conflito ele tomou um tiro, né, na perna, teve que amputar a perna. E aí, quando ele ficou internado, ele ficou lendo Parerga e Paralipomena do Schopenhauer. E que quando ele estava lendo esse livro, esse pedaço é muito bom, eu acho que vale a pena ler. No primeiro volume de Parerga e Paralipomena, reli que todos os fatos que podem ocorrer a um homem desde o instante de seu nascimento até o de sua morte foram prefixados por ele mesmo, né, por esse homem. Assim, toda negligência é deliberada, todo encontro casual, um encontro marcado, toda humilhação, uma penitência, todo fracasso, uma misteriosa vitória, toda morte, um suicídio. Não há consolo mais hábil que o pensamento segundo o qual escolhemos nossas infelicidades. Essa teleologia individual nos revela uma ordem secreta e prodigiosamente nos confunde com a divindade. Então ele está querendo dizer que os atos de um homem são pré-definidos por ele mesmo, né? E que de uma certa forma ele faz essa leitura aí de aproximar o próprio homem a uma divindade na medida que o homem tem então poder sobre esses fatos futuros. E ele vai dizer uma coisa, ele vai fazer um outro comentário embaixo, muito interessante, em que a impressão que eu tenho é que ele diz que o sacrifício rápido é mais fácil do que viver tentando alcançar um ideal, viver à altura de um ideal. Não tenho certeza se foi isso que ele quis dizer, mas ele diz assim: morrer por uma religião é mais simples que vivê-la na plenitude, ou seja, que viver à altura de um ideal religioso, né, sobre todos os preceitos religiosos. Batalhar em Éfeso contra as feras é menos duro, milhares de mártires obscuros o fizeram, que ser Paulo, servo de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que morrer dilacerado pelas feras é mais fácil do que você se manter firme no propósito e na fé e na evangelização como Paulo, o apóstolo de Cristo. Um ato é menos que todas as horas de um homem, né? Então assim, esse ato heróico de morrer, de ser mártir, ele é menos do que todas as horas de um homem. Todas as horas em que um homem de uma certa forma se manteve, né, entre aspas, né, à altura de alguma filosofia de vida. A batalha e a glória são facilidades. Mais árdua que a empreitada de Napoleão foi a de Raskolnikov, o que também é interessante, porque a teoria do Raskolnikov no Crime e Castigo é de que existem homens e é de que existem piolhos. De que os homens são esses homens fortes, que definem o próprio destino, que são dotados de grande qualidade. Ele acha que ele é um homem. Os outros homens, os fracos, os incapazes, são os piolhos. E o grande aí, Crime e Castigo não é spoiler, né? Clássico não tem spoiler para clássico. Mas a grande dilema do Raskolnikov é descobrir que ele, na verdade, é um piolho, né? Então, um homem. Mas, enfim, e é interessante porque essa ideia do Raskolnikov, do homem versus o piolho, ela vai se relacionar com o que o Nietzsche vai falar, que ele já está chegando na situação do Nietzsche.
E aí, então, o Otto diz que em 41 ele foi nomeado subdiretor do campo de concentração de Tarnowitz. Então, ele vira diretor de um campo de concentração. Ele vai dizer, então, logo em seguida, que o nazismo é intrinsecamente um fato moral, um despojar-se do velho homem que está viciado para vestir o novo. E aí é que entra, então, a citação do Nietzsche. Ele vai falar... não escreva em vão essas palavras. A piedade pelo homem superior é o último pecado de Zaratustra, né? Então ele está fazendo uma menção aí a uma série de postulados do Nietzsche que eu vou tentar explicar rapidamente. O Nietzsche, não só no Zaratustra, mas em outras obras, ele vai opor a moral do Übermensch, que é o super-homem ou além do homem, né, que é esse homem que define o que é bom com base no que é bom para ele, né, com a moral que ele chama a moral do escravo e a moral do ressentimento, que é a moral do escravo, que para ele é a moral dos judeus e dos cristãos, que é a moral do fraco, que diz que na genealogia da moral, o Nietzsche vai tentar definir a genealogia desses termos bom e mal e vai investigar essa questão. E ele vai dizer que na mentalidade judaico-cristã, o fraco sofre. E o fraco entende que quem lhe inflige o mal é que é mal. E se o outro que lhe inflige, né, o maltrato, a violência é que é mal, por oposição, ele é o bem, ele é o bom. Né? E então o Nietzsche vai, de certa forma, combater essa moral, que ele chama da moral do escravo, em contraposição a essa moral do Übermensch, né? Desse homem magnânimo, virtuoso, e que não são todos os homens. O Nietzsche vai combater a ideia de compaixão, né, cristã. E em nome dessa nova criatura que ele chama de a besta loura, né? Nietzsche era bem maluco, né? Então eu vou ler duas passagens onde o próprio Nietzsche resume essas coisas, tá? Eu tenho o Zaratustra, mas eu não vou citar, porque o Zaratustra, não sei se você, pra quem não leu, ele é um texto tipo de ficção, assim, né? Ele é uma espécie de romance filosófico, não sei. E o texto dele imita um pouco a estrutura do texto bíblico, né? Então o Zaratustra vai andando, ele encontra lá uma cobra que ele tinha, que ele perdeu, ele conversa lá com um homem que tá andando na corda, enfim. Então é uma historinha meio... essa estrutura assim, meio de fábula, de parábola, sei lá. Mas tem alguns momentos em outros livros e sim, me julguem, a minha edição é da Martin Claret. Tem outros momentos em que o Nietzsche, nos seus livros, resume um pouco essa ideia. Então eu vou ler um pedacinho. Então na genealogia da moral, onde ele vai fazer esse estudo aí dos termos do bom e das ideias do bom e do mal, ele vai falar assim: foram os judeus que com apavorante coerência ousaram inverter a equação de valores aristocrática. Bom igual a nobre, igual a poderoso, igual a belo, igual a feliz, igual a caro aos deuses. E o Nietzsche era defensor dessa aristocracia. E com unhas e dentes, os dentes do ódio mais fundo, o ódio impotente, se apegaram a essa inversão. A saber, os miseráveis somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, necessitados, feios, doentes são os únicos beatos, os únicos abençoados. Unicamente para eles há a bem-aventurança. Mas vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, os cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios. Serão também eternamente os desventurados, malditos e danados. Tá? Então ele diz isso aqui na genealogia da moral. Aí no Anticristo ele também vai falar um pouco sobre isso. Na minha genealogia da moral, expus pela primeira vez psicologicamente a antinomia entre uma moral nobre e uma moral de ressentimento, originada a última pelo não pronunciado contra a primeira, eis a moral judaico-cristã por inteiro. Para poder dizer não a tudo que representa o movimento ascendente da vida sobre a terra, o crescimento, o poder, a beleza, a autoafirmação, era necessário que o instinto de ressentimento, convertido em gênio, fabricasse para si próprio um outro mundo, onde essa afirmação da vida fosse considerado o mal, o reprovável por si.
Sob o ponto de vista psicológico, o povo judeu é o que possui força vital mais tenaz, o que, colocado em condições dificílimas, toma livremente, por uma profundíssima sabedoria de conservação, o partido de todos os instintos de decadência. Não por estar sujeito a esses instintos, mas porque adivinha neles um poder que lhes permitia afirmar-se contra o mundo. Os judeus são o contrário de todos os decadentes. Tiveram de representar o papel destes até a perfeita ilusão. Souberam colocar-se à frente de todos os movimentos de decadência com um non plus ultra, não mais além, do gênio teatral na forma do cristianismo de Paulo. Para deles fazer algo que fosse mais forte que qualquer adesão, que qualquer partido de adesão à vida. Para o tipo de homens que no judaísmo e no cristianismo aspiram ao poder, a decadência é um estado sacerdotal, unicamente um meio. É interesse vital dessa classe de homens tornar-se a humanidade. É interesse vital dessa classe de homens tornar a humanidade doente e perverter as noções de bem e de mal, de verdadeiro e de falso, no sentido mortal para a vida e infamante para o mundo. Então o Borges, ele já falou aí dessa possível divindade do ponto de vista do Schopenhauer, e agora ele está falando desse ideal do novo homem, do novo mundo, a partir de uma leitura do Nietzsche. Não por acaso, então, ele cita aqui o Zaratustra. E tem uma coisa muito interessante, porque em determinado momento ele vai dizer que o judaísmo se opõe o mundo estava doente de judaísmo e dessa doença do judaísmo que é o cristianismo, né? E aí ele vai dizer o seguinte, ele diz que lá no campo de concentração que ele comandava, chega esse poeta, um poeta que era muito apaixonado pela vida e que celebrava a vida através da poesia, que se chamava Davi Jerusalém, né? E ele diz que ele tem convivendo com Jerusalém, ele chega a ter uma tentação de compaixão, o que tornaria ele fraco, né? E então ele começa a torturar o Davi Jerusalém. Ele não descreve minuciosamente como é que ele faz isso, mas ele dá a entender que é uma tortura psicológica que leva o Davi Jerusalém a um tal estado de depressão ou de desilusão que ele se mata. Então o Davi Jerusalém se mata, o homem mais otimista do mundo, que tinha um amor profundo pelos detalhes do mundo e os cantava pela poesia, chega a esse ponto do absurdo em que ele prefere morrer, né? Então ele se mata. O Otto diz que em grande medida ele precisava destruir o Jerusalém para se manter a altura desse ideal, né? Então foi muito difícil, porque ele sofreu tudo que o Davi Jerusalém sofria, ele sofria junto. Mas ele sabia que ele não podia sofrer ou sucumbir, porque isso implicaria na sua fraqueza. Então ele diz que em grande medida ele destrói o Jerusalém para se autoafirmar. Que coisa horrível. E então o Otto conclui dizendo que esse novo mundo que a Alemanha ajuda a construir com o nazismo é um mundo pela violência e pela espada, né? Então tem essa passagem que eu citei, que eu gosto muito, que ele fala: o mundo morria de judaísmo e dessa doença do judaísmo que é a fé de Jesus. Nós lhe ensinamos a violência e a fé da espada. Essa espada nos mata e somos comparáveis ao feiticeiro que tece um labirinto e se vê forçado a entrar nele até o fim de seus dias. Ou a Davi, que julga um desconhecido e o condena à morte e ouve mais tarde a revelação: tu és aquele homem. Ele aqui está querendo fazer menção ao fato de que a Alemanha foi destruída. Então ele diz o seguinte: não importa que a Alemanha perdeu, que a Alemanha foi vencida, foi destruída. O que importa é que depois dos horrores que nós infligimos ao mundo, com os campos de concentração, enfim, e com as nossas ideias, não há mais espaço no mundo. E aí, nesse sentido, é interessante, porque a visão dele me parece uma visão meio otimista diante da sua utopia negativa, que é a ideia de que depois da ideologia nazista e dos horrores da guerra, dos campos de concentração, né, da morte, do genocídio em escala industrial, né, com esporro e tudo mais, ele não fala disso minuciosamente, mas quem sabe o que foi a Segunda Guerra sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Ele vai dizer que não há mais espaço, não haveria espaço no mundo para
os conceitos dessa moral cristã que ele vê como degenerada, né? E que seria então para ele a moral do escravo, a moral do ressentido. Então o homem agora vai, na sociedade, no mundo, os homens teriam que se impor por essa coisa da força do mais forte, né? Daquele que precisa, enfim, se impor sua grandiosidade, enfim. Perto de terminar, ele diz: uma época implacável pesa agora sobre o mundo. Nós a forjamos, nós que já somos sua vítima. Que importa que a Inglaterra seja o martelo e nós a bigorna? O importante é que mande a violência, não a servil timidez cristã. Então, essa compaixão aí que o Nietzsche criticava, né? E aí depois ele diz que se olha no espelho para contemplar quem ele era, enfim, antes dele morrer, né? Antes dele terminar o conto. Então é interessante essa fé que ele tem no futuro, de que assim, não importa que a Alemanha foi destruída porque nós conseguimos instaurar o horror e depois do horror não é possível um outro modo de vida. E talvez ele esteja também fazendo menção àquela passagem lá de trás de Schopenhauer, de que um homem define o seu futuro. Ele, de uma certa forma, tem fé de que as empreitadas nazistas iam culminar necessariamente em alguma outra coisa, né, pela força da vontade, do destino futuro. Então, que por mais que ele fosse fuzilado e que a Alemanha tivesse destruída, eles tinham, vamos dizer assim, uma fé de um futuro. E claro, isso é ficcional. Não estou dizendo que os nazistas realmente pensaram isso. Isso é a justificativa que o Borges põe na criação desse personagem, né, de que eles já criaram um estrago suficiente para mudar as relações futuras, né? Mesmo que o sacrifício deles fosse necessário. Essa ideia de um sacrifício necessário para a mudança de uma realidade no futuro, o Borges já trabalhou em alguns outros contos, né? Esses contos em que ele opõe a ideia do herói e do traidor, né? Teve alguns contos que eu comentei aqui, ou nos vídeos do Lendo Aleph, ou nos vídeos do Lendo Ficções, onde ele fala disso, né? Ele volta nesse tema da pessoa que comete um crime, ou um ato de traição, ou enfim, e que de uma certa forma sacrifica a sua vida, né? Ou a sua posteridade em nome de uma outra coisa que vai surgir no futuro, né? E que não deixa de ser um discurso utópico de uma série de regimes, né, políticos que acreditam no sacrifício como condição ou como preço válido para uma nova realidade que vai surgir no futuro, né? Essa associação, como eu falei no início do vídeo, do Nietzsche com as ideias nazistas, ela não é inédita, né? Alguns líderes nazistas de fato leram a obra do Nietzsche. O Nietzsche é bem anterior a isso, né? O Nietzsche morre antes da Segunda Guerra, da fundação do partido. E mesmo uns 10 anos antes do Nietzsche morrer, ele já estava fora do mundo, assim. O Nietzsche tem um colapso, né, que faz com que ele pare de produzir. Ele ainda fica uns 10 anos doente, né. O que acontece é que o Nietzsche teve essa irmã que reedita as obras dele com uma organização nessa perspectiva aí de proto-nazista. E que o Nietzsche, não só o Nietzsche, mas também o Wagner, né, que também tinha uma obra muito por essa coisa da glória, da nação, né, de um homem grandioso, enfim. Eles, então, resgatam essas ideias do Nietzsche e a obra do Wagner como proto-nazismo, assim, como ideias ou arte, ou uma coisa cultural que está na gênese aí das ideias nazistas. Eu achei interessante esse conto do Borges, porque quando começaram as discussões políticas no Brasil, essa coisa de polaridade, começaram a polarização, começou a aparecer essas figuras como Bolsonaro e as pessoas começam a temer um certo nazismo ou fascismo no Brasil, eu sempre olho com alguma descrença
exatamente porque me parece que na cultura brasileira falta esse ímpeto fáustico, né? Essa coisa do o mito fáustico, ele vai sendo reescrito com algumas modificações, mas ele tem a ideia desse homem que quer se desenvolver, de um homem que é um estudioso, que quer ter vários, que quer se superar, que se frustra com o mundo, então por isso ele faz um pacto com o demônio para viver coisas além, né? E esse mito fausto, ele começa sendo lido como o homem que é punido por esse pacto. Depois o Christopher Marlowe, no período elizabetano, já bota uma ambiguidade nessa figura do Fausto. Quando ele vai ser resgatado pelo Schelling no romantismo alemão, ele já está associado um pouco com as ideias iluministas, a ideia do homem que se constrói pelo conhecimento. Então já tira um pouco a carga negativa desse Fausto. E aí depois ele fica célebre como o homem com grande vontade empreendedora na obra do Goethe, né? E você tem essas figuras megalômanas, né, na cultura alemã, né? Então, o próprio Nietzsche, o Wagner e posteriormente o Hitler. E eu não sei se a cultura brasileira se funda nessa ideia de grandiosidade do homem, de grandiosidade da nação, né? Nesse sentido de superioridade, né, que os alemães tinham, né, com a ideia de uma herança ariana, enfim, ou no caso dos fascistas, de um delírio de império, né, os italianos, uma coisa, vamos resgatar a herança do Império Romano, alguma coisa do gênero, assim, enfim, não sei, me parece que no Brasil não tem essas coisas. Mas então o Borges faz esse resgate das ideias do Nietzsche, mas que não é uma coisa exatamente inédita, essa associação, né? E faz essa justificativa ideológica. Eu vejo muita gente, isso é um comentário que eu queria fazer, eu vejo muita gente lendo esse conto e trazendo o texto da Hannah Arendt, da Banalidade do Mal, para falar dele. E não me parece que seja o caso desse personagem, porque assim, pelo que eu entendo, a Hannah Arendt, quando fala da banalidade do mal no Eichmann em Jerusalém, ela tá falando de uma certa perda do discernimento, de uma certa perda da noção do mal e do bem em pessoas que lidavam com as suas funções de um modo muito burocrático, né? Então, assim, eu mandei fazer porque era meu cargo, porque me foram dadas ordens, de pessoas que lidavam com a sua função muito numa lógica da progressão na carreira, enfim, de pessoas sem esse discernimento para o horror do mal. Né? Então eles que não justificavam ideologicamente o nazismo, que é o contrário do personagem do Borges, né? O que o Borges tenta fazer é exatamente o contrário do que esses caras fizeram, né? Tentar explorar literariamente a possibilidade deles defenderem a ideologia nazista até o fim, né? Por um desejo do mal, assim, o mal como preferível para uma nova sociedade, em contraposição a essa lógica de compaixão cristã, né? Então, acho que foi isso que ele quis fazer. Me digam se vocês leram o conto, o que vocês acharam, quais leituras vocês fizeram. Beijos e até a próxima. Tchau!